Bastante aqui também sobre datação por carbono 14. Eu acho que por causa do que aconteceu aí na última semana, o pessoal está perguntando bastante aqui. Perguntaram também do Webern e tal. Alguns falaram para você explicar como funciona, por que ele falou lá que não pode passar de 30 mil anos a datação. E eles pediram para você explicar mais ou menos como funciona. Então, datação de carbono 14, cara, ou qualquer outro, não é só carbono 14 que tem, tá? Carbono 14 você usa para datar coisa viva. Biológica, né? Por quê? Nós estamos aqui agora, existem vários carbonos, tá? Então, quando você está vivo, tá tudo em equilíbrio. Tá gerando carbono 14 e tal, então você não consegue fazer nada. Quando você morreu, entendeu? Aí você não gera mais. Então tem aquele momento ali que você morreu. Beleza. Esses elementos, cara, que é aí que tá a confusão. Se vocês assistirem tudo, vocês vão ver que a confusão tá aí. Existe um negócio chamado meia-vida, tá? Meia-vida. O que quer dizer a meia-vida de um elemento radioativo? Quer dizer que, passado um determinado tempo, a quantidade dele naquele material cai pela metade. Uhum. Passado mais uma meia-vida, cai quanto? Metade daquela metade. 1/4. O erro tá aí, porque eles falam que cai metade e depois cai a outra metade. Ele zerou. Mas não é assim. Cai metade primeiro, depois passou mais tantos anos, cai 1/4, depois passou mais tantos anos, cai 1/8, infinitamente, 1/16 até um determinado momento. O carbono 14 em si, a gente consegue medir ele em laboratório 10 meia-vidas, que dá, a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, tá? Essa é a meia-vida do carbono 14. Por isso que a galera usa aquele 6 mil anos e tal, porque eles contam, caiu metade, depois acabou. Mas tem outros elementos também que você pode usar para medir. Tem tório, que tem urânio e tudo mais, né? E tudo decai ou para chumbo ou para ferro, né? Termina sempre no ferro, então... E o carbono 14, em laboratório, a gente consegue medir até 10 meia-vidas. Isso quer dizer o quê? Viajar foi uma das coisas que trabalhar pela internet me possibilitou, né? Se não fosse o mercado digital, eu com certeza não conseguiria estar aqui em Dubai aproveitando o dia. Eu vivo de férias, costumo falar isso, né? Por quê? Porque eu consigo trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Hoje eu tô aqui, aproveitando o dia, tô aqui no jet ski, e eu quero ensinar pra vocês isso também, como que eu faço isso aqui. Como que eu faço isso, né? Você deve estar se perguntando. Bom, basicamente eu tenho robôs trabalhando pra mim, que fazem vendas no piloto automático. Eu quero ensinar pra você como você pode fazer pra configurar esses robôs pra trabalhar pra você também, tá? Se você tem interesse nesse assunto, tem interesse em ganhar dinheiro de verdade na internet, clica no botão aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar. Que a gente usa carbono 14 para medir coisas, datar coisas até mais ou menos 50 mil anos. Depois disso, começa a ficar muita incerteza e a gente não usa mais o carbono 14. Usa outras coisas. Mas existem várias outras, tá? Urânio 238, por exemplo, meia-vida lá, sei lá, milhões de anos. Tório não sei o quê. Tem um tório lá que é milhões. Tem uma que é trilhões, eu acho, de anos, entendeu? Então você usa isso para datar e é do mesmo jeito, cara. Pegou, você mede. Hoje como que é feito, cara? Hoje é a coisa mais simples do mundo. Você pega, vai aqui na USP lá, quem quiser um dia vai lá na geologia, lá peça para você visitar lá o microscópio eletrônico de varredura. Você pega uma rocha, você corta ela, faz uma moedinha, coloca ela no microscópio eletrônico aqui. Ela vai passar, o microscópio eletrônico vai analisar aquela rocha, vai ver quais são os minerais que tem, tudo bonitinho e tal, e já vai plotar pra gente na hora ali o gráfico. Fala, porque ele já está analisando, ele já sabe quais são os elementos. Qual que é a meia-vida? Ele já sabe qual é a meia-vida, já está tudo programado nele. E aí ele já vai mostrar pra gente o gráfico bonitinho de quanto que é de a idade de cada uma daquelas rochas que você tem. Tem experimento que os caras fazem para captar o momento do decaimento de algum elemento. Já viu isso aí? Sim. Que os caras botam um elemento no certo ponto lá e põem um detector. E assim, o elemento demora, milhões de anos para decair. Só que o cara tem a sorte de ver o momento que um decai. Exatamente. É muito legal isso. Teve um tempo atrás, não sei se foi tório, se foi urânio, que os caras captaram ali. Ou foi xenônio, tem um xenônio que ele decai. E aí os caras captaram o momento que ele decai. E é um tempo inacreditável, assim, pra ele decair. E eles conseguiram pegar. Então, o carbono 14 em si, ele é usado para coisa viva, por causa disso que eu expliquei.
E em laboratório a gente mede até 10 meia-vidas dele, que dá uns 50 mil anos assim. Sem contar que a gente capturar carbono é muito mais fácil que capturar tório, por exemplo. Né? Exatamente. Então... Mas as rochas não, né? Uhum. Então, você tem urânio nas rochas, você tem tório nas rochas, alumínio. E aí você tem uma lista sem fim, cara, de elementos que acontece isso. Você leva em qualquer laboratório de geologia hoje, você faz isso na mão, dá pra fazer. Eu já fiz, entendeu? Na mão, no laboratório de geologia. Você mede ali, faz o gráfico, constrói o gráfico bonitinho, vê quanto que está decaindo e tal, e calcula. Então você tem amostra de meteorito que dá milhões de anos. Ajuda a datar o sistema solar, né? Ajuda a datar o sistema solar, ajuda a datar a Terra, entendeu? Então você tem zircão, por exemplo, que é uma amostra muito importante na Austrália e no Canadá. Que é a mais antiga que tem na Terra, né? Que são os terrenos mais antigos da Terra, estão no Canadá e na Austrália. Então os geólogos adoram ir para lá e pegam essa rocha. Tem mais do que 3, né? Era mais de 3 bilhões, não era? O zircão? Acho que é 3 alguma coisa, isso mesmo. Então tem isso aí, tem meteorito, isso aí a gente faz direto, cara. Isso aí é todo dia. E se a gente entrasse pro lado de paleomagnetismo ainda, então... Mas a pergunta saiu do que? Eu tava no Não, é que ele falou para comentar um pouco sobre a datação pro carbono 14. Então, a datação exemplo, é assim que faz. O paleomagnetismo é uma coisa que a gente tem na faculdade, né, da geofísica, que você pega uma amostra e você faz a detecção do campo magnético dela e você vai plotando isso no mapa, né, e você consegue ver exatamente onde teve mudança no campo magnético. Inversão do campo magnético, aonde que há... Isso aí. E é bem legal, é uma matéria muito interessante, porque você consegue descobrir basicamente a história daquela rocha, daquela formação toda, só baseada no magnetismo dela. Que, isso aqui foi formado, sei lá, vamos supor, 100 mil anos atrás, sei lá, 5 milhões de anos atrás. Por quê? Porque naquela época, outras rochas que a gente tem tinha o mesmo alinhamento magnético. Isso aí. Então o lance é esse. Passou a meia-vida no carbono, 5.730 anos, cai para metade. Passou 10 mil anos, cai para 1/4. Passou 20 mil anos, cai para 1/8. E assim vai indo. Então sempre vai decaindo metade da quantidade que tem ali. Mas essa tem a ver com toda aquela questão com o Rodrigo Silva que estava se falando? Ou não tem nada a ver? Não, é que o pessoal perguntou aí. Então, mas qual a questão com o Rodrigo? Ele falou sobre a datação de então, ele fala da... Então, o que eu vi ele falando... O que eu vi ele falando da meia-vida é que cai metade e depois cai a outra metade. Tem progressão aritmética. Então aí vai acabar mesmo. Aí você só consegue medir, por isso que ele fala, não, a gente só consegue medir coisa até 10 mil anos, coisa assim, porque caiu metade e na outra meia-vida zera aqui. Mas não zera. Não, vai caindo. Porque ele cai um meio, depois 1/4, depois 1/8, 16avo, vai caindo. Até ficar infinitamente pequeno. Não é a outra metade desse 100%. Não. É metade da metade, metade da metade da metade. Não é como comer uma Ana Maria. Você come metade e depois você come outra metade e acabou. Não, é tipo, ó, eu vou comer meia Ana Maria, agora eu vou comer metade da outra Ana Maria. Entendi. E aí depois comer outra metade. E o restante vai ficando, entendeu? Essa é a confusão. Então. Essa que é a confusão que tem. Só que o grande lance do carbono 14 também ele não é infinito. Ele não mede... eu uso ele para medir coisa de 200 mil anos. Não. Ele consegue 10 meia-vidas o carbono 14. Mas existem todos os outros elementos. E aí eles falam do tal do famoso halo de polônio. Eles quem? O Rodrigo acho que fala do... O Eberlin, não. O Eberlin, eu nem sei se ele fala do halo de polônio, não. Mas o Rodrigo... Então... Um pesquisador lá, não sei quando, cara, polônio é um desses elementos aí, entendeu? É o chá russo, conhece o chá russo? Não. Chá russo é aqueles que eles usam pra galera que eles gostam muito na Rússia, eles dão um chá de polônio. Dá um chá de polônio. Polônio é um elemento radioativo extremamente venenoso. Chá de polônio? O chazinho de polônio. Pensei que era polônio. Lembra do polônio? É o chazinho que... Pode ver, todos os caras que foram envenenados na Guerra Fria daqui pra frente é polônio. Tá. Então, um pesquisador, mas isso aí já foi provado que o cara fez medições erradas o polônio, ele cria um halo em volta dele ali, os caras iam conseguir fazer umas medidas que bateriam ali, mas o pessoal já falou, cara, que esse cara aí mesmo, ele já foi refutado por centenas de artigos científicos, entendeu? Que não tem essa medição aí, não tá certo e tal. E as outras, cara, pega o urânio 238, alumínio, o tório, cara, são assim milhares. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, que você pega uma rocha aqui e dá pro mundo inteiro medir, usando aquela técnica, dá a mesma idade, cara.
Então... Se for mesmo isótopo, usando mesmo, né? Usa aí o urânio 238 para medir e joga isso pro mundo inteiro. Vai todo mundo dar exatamente a mesma idade, cara. Entendeu? É interessante porque o decaimento radioativo é o que mantém o a planeta Terra aquecida.